capítulo 9 do PMBOK trata do gerenciamento dos recursos humanos do projeto. Essa área tem 4 processos: 1 de planejamento e 3 do grupo de execução. O primeiro, o de planejamento, desenvolver o plano de recursos humanos do projeto. Depois, mobilizar a equipe do projeto, desenvolver a equipe do projeto e gerenciar a equipe do projeto. Vamos ver uma visão de cada um dos processos. O primeiro, desenvolver o plano de recursos humanos. Qual que é a ideia que nós temos que ter em mente? Nós temos que olhar para a necessidade do nosso projeto, olhar para o escopo, olhar para o cronograma, olhar para o orçamento e definir a equipe ideal que nós precisamos para que o projeto aconteça dentro do prazo, dentro do orçamento e entregue tudo aquilo que é necessário. Uma coisa que as pessoas, por vezes, cometem erro no dia a dia. Não um erro, mas uma abordagem que nós realmente consideramos reavaliar. As pessoas, quando pensam na equipe ideal do projeto, elas exatamente não pensam na equipe ideal, ou seja, pensam na equipe que elas conseguem montar com os recursos que têm disponível. E aí é que está realmente o perigo. Nós temos que procurar montar a equipe necessária para atender o projeto. Se nós vamos conseguir os recursos todos humanos ou não, é outra história. Mas nós temos que realmente pensar em qual equipe ideal que nós precisamos para o projeto. Repito, equipe ideal. Fruto disso, do primeiro processo, do 9.1, vai ter como resultante os recursos necessários, a princípio, em termos de perfil, quantidade, momento do projeto que cada um precisa atuar. Outra coisa, a matriz de responsabilidades, ou seja, qual perfil, qual recurso vai ser responsável por qual parte do projeto. Importante dizer que a matriz de responsabilidades também é conhecida como matriz RACI. RACI são as 4 letras que são siglas de Responsible, Accountable, Consulted, Informed. São 4 palavrinhas realmente americanas. Como resultante também desse primeiro processo, do 9.1, tem também o organograma do projeto. Isso não tem nada a ver com o organograma da empresa em si, mas sim com o projeto. E aí poderá resultar, de novo, naquela história que nós abordamos alguma coisa lá no módulo de framework, ligado à estrutura organizacional. Nós vamos ter que dizer qual que é a melhor estrutura que vai funcionar para este projeto. Se é uma estrutura funcional, se é uma estrutura matricial, se é uma estrutura projetizada. A estrutura matricial, o grande drama, o grande problema que é abordado pelo PMI e que as pessoas vivem no dia a dia é que o recurso responde para 2 chefes ao mesmo tempo. Ou seja, o seu chefe funcional, gerência funcional, e uma parte do tempo respondendo para o gerente do projeto. E sempre que um recurso tem duplo comando, muitas vezes tem problemas de conflitos entre os gestores, porque muitas vezes as pessoas têm metas diferentes. O gerente funcional tem uma meta e o gerente do projeto tem outra meta. Mas é uma forma que funciona muito bem se ela for bem estabelecida qual a carga de trabalho do recurso em cada frente, ou seja, na frente do dia a dia no departamento e nas frentes ligadas ao projeto. Isso tem que ser combinado e tem que ser ancorado por algum patrocinador. Dentro disso, a matricial vai abrir em 3 subdivisões, ou 3 tipos. Uma forma, matriz fraca, outra forma, matriz balanceada, outra forma, matriz forte. Matricial fraca, o poder maior está com o gerente funcional. Matricial balanceada, os poderes e a autoridade estão iguais. E a matricial forte, o grau de autoridade está mais para o lado do gerente do projeto do que para o lado do gerente funcional. A outra forma que funciona muito bem é a estrutura projetizada, ou seja, retira-se o recurso do departamento ou os recursos
ficam o tempo todo o recurso trabalhando com o gerente do projeto e quando termina, devolve os recursos para as áreas de origem. Esses dois modelos costumam funcionar melhor do que a estrutura funcional. Muito bom. Uma vez que você tem a quantidade de recursos, perfil, em que momento que as pessoas vão ter que atuar, quem vai ser responsável pelo quê em termos de perfil, ou seja, não ainda em termos de nome, nós podemos então partir para o segundo processo que se chama mobilizar a equipe do projeto, ou seja, conseguir as pessoas. As pessoas poderão vir de algumas fontes. A primeira que se tenta é, normalmente, dentro da própria empresa. Ou seja, para isso a gente vai usar de uma técnica chamada, comum, conhecida, chamada negociação. Ou seja, o gerente do projeto vai ter que negociar com os, entre aspas, donos dos recursos, que são os gerentes funcionais. Caso ele não consiga, ele vai ter que buscar no mercado. Ou seja, se não tiver os recursos internos para montar a equipe ideal, ou se ele não conseguir negociar os recursos necessários para o projeto, ele vai ter que buscar no mercado. Não tem outra forma. Ou ainda, buscar montar a equipe com pessoas que ficam locados em locais, plantas diferentes. Para isso a gente chama montagem de uma equipe virtual. De todo modo, o objetivo do segundo processo é determinar os nomes das pessoas. Ou seja, no primeiro processo é determinação de perfis, ainda sem nomes. E o segundo processo é conseguir os recursos de fato, ou seja, dizer quais os nomes que vão ocupar cada caixinha propriamente dita. Ou recurso interno, ou recursos espalhados pela organização, ou ainda buscar recursos do mercado. O terceiro processo chama-se desenvolver a equipe. Uma vez que você tem os recursos nas mãos, e você vai então começar a execução do projeto, o gerente do projeto tem que fazer tudo aquilo que for possível fazer para que possa manter e ter uma alta performance de cada membro da equipe. Então, aqui nesse processo, vai ser detalhado todas as possíveis técnicas comportamentais para que o gerente do projeto possa, então, fazer com que as pessoas produzam o máximo possível. Dentre elas, uma boa comunicação, influência, liderança, motivação, negociação, gerenciamento de conflitos e resolução de problemas. Cabe falar algumas coisas sobre algumas palavrinhas que serão questionadas no exame do PMI. Primeiro, a parte de motivação. Relacionado à parte de motivação, existem alguns gurus que já estudaram o tema e que o PMI dá grande reconhecimento e importância. Dentre eles, Maslow. Acredito que muitos já conheçam a chamada pirâmide de Maslow. Isso vai ser questionado no exame. A pirâmide de Maslow é composta de 5 níveis: necessidades fisiológicas, segurança, sociais, autoestima e autorrealização. O Maslow diz o seguinte: ninguém faz nada à toa, cada um faz o que faz motivado por alguma coisa que o estimule. Então, esses 5 níveis significa dizer que, uma vez que a pessoa já tenha uma das necessidades atendidas, automaticamente ela passa para o nível superior, para o nível acima, ou seja, primeiro ela quer conquistar alguns aspectos, como por exemplo, estabilidade financeira, necessidades fisiológicas. Depois que ela conseguiu isso, o próximo estágio é segurança, ou seja, é se manter neste ponto. Uma vez que isso está estabelecido, ele parte então para as necessidades sociais, ou seja, bom convívio, bom relacionamento social no ambiente de trabalho. Depois disso, o que ela quer é autoestima, ou seja, obter o reconhecimento de alguma maneira. Status. E por último, uma vez essas 4 já atendidas, ela quer autorrealização, ou seja, se sente motivada quando ela faz
aquilo que ela gosta e somente aquilo que ela se sente bem e gosta de fazer. Já o McGregor, ele diz que as pessoas funcionam de duas maneiras. Alguns motivados por um gerente que tem a chamada teoria X, como vocês podem ver aqui no desenho, ou seja, uma pessoa que tem uma forma de muito controle sobre os liderados. Tem profissionais que gostam de ser liderados por esse tipo de gerência, ou seja, gerência que está sempre cobrando, exigindo, falando de uma forma às vezes mais até veemente com o liderado. Já a teoria X são as pessoas que atuam de uma forma mais tranquila, que acreditam mais nos seus liderados. Então, acreditam que a forma de gestão, de uma forma mais branda, vai trazer melhores resultados. Já o Herzberg diz o seguinte, que não são os fatores básicos que motivam as pessoas, como, por exemplo, nível salarial adequado, ambiente de trabalho agradável, não. Mas a falta disso desmotiva as pessoas. O Herzberg coloca que as pessoas precisam ser desafiadas, precisam ter trabalhos desafiadores. É isso realmente que mais estimula as pessoas, e não aspectos básicos, e sim aspectos de crescimento profissional. Já o Victor Vroom coloca a chamada teoria da expectativa, ou seja, muitas pessoas se sentem motivadas por aquilo que elas vão ter de recompensa ou de reconhecimento ao final do projeto. Uma frase que pode expressar essa teoria é assim: o trabalho que eu estou fazendo está sendo penoso, mas no final vai valer a pena. Muito bom. Outra habilidade que pode ser considerada, sugerida pelo PMI para desenvolver as habilidades e competências das pessoas, tanto a nível individual quanto a nível de grupo, são atividades de team building ou, em português, atividades de formação de equipe. São atividades que são feitas desde palestras, reuniões fora do ambiente de trabalho, café da manhã ou coisas dessa natureza. Entretanto, este mesmo termo, chamado formação de equipe, ela também é estudada e questionada no exame do PMI da forma como, ao pé da letra, se diz formação de equipe propriamente dita. E aí, nós podemos dizer que existem 5 estágios de formação de equipe, que estão diretamente ligadas também ao nível de conflito que poderá ter durante o processo de formação de equipe. São eles: primeiro, estágio de formação de equipe, como vocês podem ver nesse slide. Segundo, estágio de conflito, ou storming, o termo em inglês. Terceiro estágio, normalização, ou norming. Quarto estágio, execução, ou performing. E quinto estágio, estágio de despedida, ou adjourning. Olhando esse gráfico aqui, nós podemos ver as 5 fases relacionadas com o grau de conflito durante a fase de formação de equipe. Percebam que no início, a primeira fase de formação, o nível de conflito chega a ser relativamente alto, mas não é o topo. O topo é a fase seguinte, a fase de conflito maior. Por quê? No começo do projeto, quando nós estamos numa formação de equipe, as pessoas ainda estão se conhecendo, mas está um pouco ainda inseguro com qual parte cada um vai fazer. A fase de conflito é exatamente a fase onde as pessoas estão definindo quem que vai ficar com qual parte no projeto. E, via de regra, cada um quer ficar com a melhor parte, por isso tem conflito. Uma vez que for definido a parte de cada um, o projeto começa a entrar numa normalização. E depois, então, é que as pessoas somente colocam foco naquilo que tem que ser feito. Portanto, uma forma de encurtar essa fase é o gerente do projeto, desde o começo, deixar muito claro o papel de cada um no projeto. Ou seja, definir com bastante clareza a chamada matriz de responsabilidades. Depois, no final do projeto, as pessoas começam, então, a entrar numa fase de se desculpar, de se despedir, para que possam, então, ter bom ambiente de relacionamento ou mesmo vir a ter novas oportunidades de trabalhos em conjunto no futuro.
Uma outra técnica sugerida pelo PMI no processo ainda de desenvolvimento da equipe é a atividade de treinamento. É muito comum as pessoas confundirem no exame se for perguntado assim: qual é a função principal do processo de desenvolver a equipe do projeto? Muitas pessoas pensam que a atividade ou foco principal desse processo é treinar as pessoas. Não, não é. Desenvolver a equipe do projeto significa desenvolver as competências ou a performance das pessoas a nível individual e de grupo. Então, treinamento não é o objetivo desse processo, mas uma das técnicas também a ser utilizada nesse processo. Bom, o quarto processo nessa área de conhecimento se chama gerenciar a equipe do projeto. O foco nesse processo é o gerente do projeto analisar, verificar se as ações e atitudes que ele está tomando para desenvolver as competências e performance da equipe estão sendo efetivas e se estão, de fato, dando o resultado esperado. Caso não dê o resultado esperado, é exatamente essa a sugestão nesse processo, é mudar o processo. Fiz uma atividade de team building. Foi eficaz? Se foi, ok. Se não foi, vamos mudar. Vamos dar agora treinamento. Foi eficaz? Não foi. Poxa, então talvez temos que mudar, talvez temos que fazer um feedback. Se o feedback também não foi, de repente o ideal seja mudar as pessoas, ao invés de mudar a técnica. Neste processo de gerenciar a equipe, uma das técnicas sugeridas que nós temos que colocar atenção é gerenciamento de conflito. E aí, nesse slide, nós podemos ver os pontos principais de conflito em projeto. O maior ponto de conflito em projeto é gerado por conta de cronograma. E acho que não preciso explicar muito, porque na realidade as pessoas sabem que o prazo é o que mais aperta. Quando os prazos estão apertados, o nível de conflito entre as pessoas acaba subindo. Depois vem a prioridade, as prioridades diferentes das pessoas. E, em terceiro lugar, recursos, ou seja, conflito por recursos. Um projeto precisa de um recurso e uma área funcional precisa do mesmo recurso para desenvolver outras atividades. Visto que as metas do gerente do projeto e do gerente funcional muitas vezes são diferentes e os dois querem os mesmos recursos para metas diferentes, naturalmente vai surgir conflito. Este gráfico, vocês podem ver as técnicas para tratar bem os conflitos. Quero que vocês entendam assim. Imagine que no eixo vertical são os seus interesses e no eixo horizontal são os interesses da outra parte. Perceba que os percentuais que estão colocados aqui são percentuais de grau de satisfação das pessoas em relação ao conflito que está sendo tratado. Se for 0%, não atendimento das necessidades do conflito que está sendo tratado. 50%, metade de satisfação, e 100%, 100% de satisfação. E o outro eixo é a mesma coisa. Então vamos ver as 5 formas de tratar conflito. Aqui, 0% das duas partes. Técnica chamada retirada ou evitar tratar o conflito. Pensa assim, quando você tem um conflito com alguém e não trata o conflito, isso resolve? Não, não resolve. A tendência é que o conflito aumente. Portanto, grau de satisfação das duas partes, 0%. Indo para outra técnica chamada panos quentes ou acomodação. Aqui, perceba que no eixo vertical está com 0% e no eixo horizontal, 100% de satisfação. É quando uma pessoa diz para outra assim, tudo bem, vamos fazer do jeito que você está falando. Ou seja, uma das partes está cedendo, está abrindo mão do seu ponto de necessidade do conflito para ceder 100% em favor da outra parte. Para o outro extremo, lá em cima, vocês veem a técnica força ou imposição. Aqui denota 100% de satisfação da sua parte e 0% no eixo horizontal, que é da outra parte. Representando, quando você utiliza a técnica da força ou
expressa pela frase "vamos fazer isso desse jeito", porque quem manda aqui sou eu. Essa técnica, muitas vezes, resolve um conflito, porém gera outros. Entretanto, em algumas situações de estresse ou em momentos realmente que tem que haver uma decisão forte por parte do gerente, exemplo, um gerente de um barco à vela, no meio de uma tempestade, não dá para abrir para discussão, para ver o que cada um pensa, a melhor maneira de fazer. Por vezes o gerente de projeto tem que impor a sua forma de ver para resolver a situação, porque senão, de outra forma, todos morreriam. Então, por vezes, pode ser utilizada essa força, essa técnica chamada força, porque se apresenta como a melhor forma para resolver o conflito. A outra técnica que está no meio, chamada negociação ou compromisso, é uma técnica onde há 50% de satisfação de cada uma das partes, ou seja, cada um cede um pouco, porém obtém metade ou uma parte dos pontos de conflito saciados, e outra parte ele abre mão. Essas 4 primeiras técnicas que eu falei ainda não é o ideal. O ideal é chegar nos 100% de satisfação das duas partes. Essa técnica de 100%, claro, é a mais desejada, porém também a mais difícil. É buscar sempre o consenso, também chamada muito pelo PMI de técnica do confronto. Não é as duas partes confrontarem, até pode ser, mas confrontarem de uma forma que seja juntos confrontando, enfrentando o problema, para chegar numa solução que satisfaça as duas partes em 100%. Essa é a técnica mais indicada pelo PMI para a resolução dos conflitos. Entretanto, vale lembrar, muitas vezes vai ser colocada uma questão onde discorre uma situação e nem sempre o confronto vai ser melhor naquela dada situação. De modo geral, confronto é sempre o melhor, porém, avalie o contexto sempre que está sendo questionado. Bom, com isso vocês conseguem, então, ter uma visão geral dos 4 processos que compõem a área do capítulo 9 do PMBOK, Gestão dos Recursos Humanos do Projeto.